Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu espero que quando você encontrar com esta palavra, você esteja bem. E se você não estiver, que você fique. E se você já estiver, que você fique ainda melhor. Amém? Hoje nós vamos meditar no livro de Jó, no capítulo 38. Vamos então ler a palavra do Senhor? Pega a sua Bíblia, vamos ler juntos. E eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva nesse canal, que você, se ao final dessa palavra gostar dessa mensagem, faça uma curtida, curta, dê um like, para que essa palavra alcance mais pessoas. Nós sabemos que o YouTube, ele trabalha com um algoritmo, né? E esse algoritmo, ele vai responder às interações que esse vídeo tem. Quanto mais interações o vídeo tem, quanto mais compartilhado ele é, quanto mais curtido ele é, mais pessoas vão ser, acionadas para assistirem a essa palavra. Amém? Então, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Você será muito bem-vindo aqui se você se inscrever. E se você gostar da palavra, curta no final do vídeo e compartilhe com mais pessoas, porque eu tenho certeza que durante essa mensagem você vai lembrar de alguém. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor lá no Jó, no capítulo 38. Já pegou a sua Bíblia? Espero que você esteja com a sua Bíblia. Amém? Então vamos lá. Então do meio do redemoinho o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como um homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre os que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam em alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Algumas vezes na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como um barro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até os nascentes do mar ou percorreu o mais profundo abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quantas trevas, onde é o seu lugar para que você a conduza ao território e conhece o caminho para a sua casa? Você sabe isso? Porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Você alguma vez já entrou nos depósitos da neve? Ou ouviu os reservatórios do granizo? Que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminhos para os relâmpagos e trovões? Para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém e nos lugares de deserto onde ninguém mora? Para desendentar a terra deserta e assolada para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada no céu? As águas ficam duras como pedras. A superfície das profundezas se torna compacta. Será que você pode atar as correntes do sete estrelo ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer a constelação ao seu tempo ou guiar a ursa maior com os seus filhos? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo
Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordem aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os cântaros dos céus? Quem pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te convidamos, meu Deus, para que o Senhor ministre através da palavra que é tua, Pai. Cada palavra, cada versículo que aqui está, Senhor, pertence ao Senhor. Não há nada que eu possa dizer, meu Deus, que possa transformar a vida daquele que assiste a esse vídeo e nem a minha própria vida, Senhor, eu sou capaz de transformar se o teu Espírito Santo não o fizer. Por isso, Pai, nós precisamos e por isso convidamos o Espírito Santo para que ele tenha a liberdade de ministrar sobre essa palavra aos nossos corações, na minha vida e na vida daquele que assiste a esse vídeo, Pai. Nesta hora, Senhor, faz a tua obra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, essa palavra é tremenda, né? Porque esse diálogo ele vai acontecer entre Jó e Deus depois que Jó perde absolutamente tudo, né? Eu fiz algumas anotações sobre essa palavra, porque essa palavra Deus falou comigo, né, ontem. Então eu anotei para não esquecer aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração, porque era muito tarde já aqui e eu não podia, né, ligar a câmera e começar a gravar. Então eu anotei tudo que Deus estava falando no meu coração para que na hora que eu conseguisse gravar eu não me esquecesse de nada do que o Senhor ministrou no meu coração. E eu espero que Ele volte a ministrar, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? E é renovável todos os dias. Eu costumo dizer que você pode ler o capítulo e o versículo 1000 vezes, o Espírito Santo vai ministrar algo no seu coração, algo novo, né? Algo que nos transforme, que molde o nosso caráter, que nos exorte, que nos leve a uma nova dimensão com o Senhor. Não é verdade? Então, eu anotei por quê? Porque eu comecei a perceber nessa palavra aqui, em que esse diálogo ele acontece logo após Jó perder completamente tudo. Jó perdeu os 10 filhos. Para quem não conhece a história de Jó, né, vou resumir aqui, mas depois leia na sua Bíblia também a partir do capítulo 1 de Jó. A história é tremenda. Eu não vou entrar em pormenores de como isso tudo começou, mas eu vou resumir aqui para que você entenda e compreenda a dimensão, né, dessas perguntas que Deus faz para Jó. Isso tudo começa porque Jó ele perde os 10 filhos dele, ele perde toda a sua riqueza, né? Jó ele perde as suas ovelhas, ele perde os seus servos, ele perde tudo que ele tinha. Então é como se Jó hoje perdesse os filhos, e foram 10, não foi um, nem dois, nem alguns, foram todos os filhos de Jó. Ele perde os 10 filhos dele, ele perde todo o seu gado, é como se Jó hoje fosse a falência. Imagine você que é empresário, né, que é trabalhador por conta própria, ou que trabalha numa grande empresa. Imagina que a sua empresa ou a empresa para que você trabalha fale, decreta falência e não lhe paga R$1, ou €1, ou $1 por aquilo que você trabalhou durante anos. Jó aqui, ele estava perdendo tudo, todo o seu gado, todo o seu rebanho, né? Ele vai perder os 10 filhos dele. Então, assim, Jó, ele perde tudo. E quando nós vamos lendo ali o livro de Jó, durante os capítulos que vão acontecendo, de repente Jó perde aquilo que ele ainda tinha, né, de estabelecido sobre ele mesmo, que é a sua saúde, né? Jó, ele perde tudo, né? E ele começa aqui, depois dos amigos dele questionarem, tem 3 amigos dele que estão ali o tempo inteiro rebatendo, né, a sua fé. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 1 de Jó, no versículo 1 e no versículo 2, que ele era íntegro e justo, que não havia no Oriente homem mais rico do que Jó. Nós vamos ver que Jó ele era tão íntegro, que ele fazia sacrifícios em nome dos seus filhos, né? Os seus filhos tinham por hábito fazer banquetes,
né, um na casa do outro. E Jó, ele era tão preocupado com a santidade e com o seu relacionamento com Deus, da sua família, que ele fazia sacrifícios em nome do filho para, se por acaso, porque a Bíblia não diz se os filhos pecavam ou não, mas Jó, por precaução, de tão íntegro que ele era, ele fazia sacrifícios em nome dos filhos para proteger, né, para pedir perdão ao Senhor por qualquer pecado que eles pudessem ter cometido lá nos banquetes. Tão íntegro e tão íntimo era Jó, né, do seu relacionamento com Deus. Ele tinha muito medo de pecar contra o Senhor, né? E nós vamos ver que, apesar dele ser tão justo e íntegro diante de Deus, né, e isso não tem a ver com a integridade, com a justiça dele diante dos homens, tanto que nós vamos ver ali os amigos dele questionando, né, a sua vida. Eles conviviam com Jó, eles sabiam quem Jó era, mas mesmo assim eles se levantam para questionar, né, sobre a fidelidade de Deus, de Jó com Deus, a integridade do seu caráter, né? Eles começam ali a questionar: será que você não pecou mesmo? Será que você é realmente íntegro? Será que você não cometeu nenhum deslize para que Deus esteja ali punindo? E diante desse discurso, eles vão atacando Jó ali durante praticamente todo o livro de Jó. E Jó, de repente, ele começa a questionar, né? Amaldiçoar o seu dia do nascimento. Ele começa a questionar sobre a sua existência. Por que que eu nasci? Por que que eu estou passando por isso, né? Então me leva, Senhor. Ele começa a desejar a própria morte. Ele começa a desejar que Deus o leve por todo o sofrimento que ele está vivendo, por tudo que ele está enfrentando, por todas as dores, todas as angústias. Ele começa a se disponibilizar para que Deus o leve, né? E a gente começa a ver que nós somos íntegros, né, diante das pessoas, mas eu costumo dizer o seguinte: Jó, ele era íntegro diante do Senhor, né? Porque nós muitas vezes somos íntegros. A gente não rouba, a gente não mata, a gente não adultera, a gente não maltrata o outro, a gente não, enfim, uma série de características de um caráter íntegro que às vezes nós temos, que apesar de sermos íntegros diante dos homens, será que somos tão íntegros assim como Jó era com Deus, né? Ele era íntegro e justo diante do Senhor. Olha o tamanho, né, a grandiosidade do caráter desse homem. E mesmo assim, com um caráter íntegro e justo, Jó enfrenta batalhas. E quando eu estava lendo o livro de Jó, eu comecei a pensar, né, no percurso da minha vida, em tudo que eu enfrentei nos últimos anos e por que que isso tudo veio na minha mente, né? Porque nós temos por hábito, muitas vezes, questionar ao Senhor, fazer perguntas a Deus, né? Por que que isso aconteceu? Por que que aquilo ali aconteceu? Por que que eu enfrentei isso? Por que que eu enfrentei aquilo? Né? E a gente tem a tendência, diante das nossas frustrações e das nossas dores, de começar a questionar até a existência de Deus. Eu já vi pessoas diante do sofrimento questionarem: será que Deus realmente existe? Será que Ele realmente existe? Ou então, se Ele existe, será que Ele realmente me vê? Será que Ele realmente tem os olhos postos sobre mim? Será que Ele realmente está vendo aquilo que eu estou passando? Né? Então Jó, ele começa a fazer algumas perguntas, né? Ele até sugere ao Senhor que o coloque numa balança justa. Deus, me pese em uma balança de justiça para ver, né, o quão ele era justo, né? Ele diz assim: Senhor, me pese numa balança justa, mas não blasfeme, né? Para que ele não blasfeme. Ele chega a questionar tanto, a fazer tantas perguntas a Deus, ele questiona tanto ao Senhor, mas ele não blasfema, apesar das dúvidas, das angústias, do medo e das questões que ele vai colocando diante de Deus. Ele não blasfema contra o Senhor. E por isso Deus vem diante de Jó com esse diálogo aqui, questionando a Jó, porque Jó começa a dizer a Deus: para que eu sirvo? Né? Para que eu estou aqui? É como se hoje nós estivéssemos enfrentando algumas dúvidas, algumas questões, e a gente começasse a se perguntar: para que eu existo? Para que eu estou aqui? Para que o Senhor me criou, já que tudo está dando errado, já que tudo não desmoronou, eu perdi tudo, para que eu existo? E aí Deus entra com esse diálogo, perguntando a Jó se ele realmente sabe alguma coisa.
né? Quem é você? Você por acaso estava quando eu criei todas as coisas? Você por acaso conhece? O que eu mais achei interessante é que Deus pergunta se ele conhece os reservatórios da neve. E eu pensei, realmente, onde ficam os reservatórios da neve? Da onde elas surgem? Né? Então, assim, é incrível esse questionamento que Deus faz a Jó, porque nos faz pensar realmente o que é que nós sabemos, o quanto nós conhecemos, né? Sobre as coisas de Deus, sobre os mistérios do Senhor. Né? E aí Deus foi trazendo, né, na verdade, à minha memória algumas questões, né? E aí uma das coisas que Deus trouxe ao meu coração foi quando nós somos caluniados, traídos, humilhados, abandonados, perdemos um filho, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, uma empresa, né, a saúde, nós exigimos muitas vezes que Deus faça justiça e pese a mão sobre os inimigos, que muitas vezes nem é o diabo, né? Por que que isso veio tão forte ao meu coração? Porque nesse caso aqui, né, Jó, ele vai enfrentar tudo isso, toda essa guerra, todas essas perdas, mas nós sabemos, quando nós vamos ler o primeiro capítulo de Jó, ali o primeiro e o segundo capítulo de Jó, que é no momento em que o diabo vai ter com o Senhor e mostra, né, e fala para Deus assim, Deus faz, você viu meu servo Jó, como ele é justo e íntegro? O diabo faz, ele é justo e íntegro porque ele tem tudo. O homem é rico, o homem tem um monte de filho, tem mulher, tem servos, como que ele não seria justo? Tire tudo dele para ver se ele vai continuar justo. Tire tudo que Jó tem. E Deus olha para aquela questão que o inimigo coloca diante dele e diz, tá bem, pode ir tocar em Jó, pode tocar em tudo. Então nós sabemos que apesar de ter sido o diabo a tocar em Jó, ele só tocou com a permissão do Senhor. Então, apesar da obra ter sido feita pelo diabo, né, quem autorizou essa obra e essa ação foi o Senhor. Então, no fundo, né, somente Deus pôde permitir que o diabo fizesse aquilo. Então, na verdade, tudo aquilo que Jó estava enfrentando tinha a autorização do Senhor para que ele estivesse vivendo tudo aquilo, né? Nós queremos que Deus se levante em nosso favor, mas nem procuramos compreender se o que estamos passando é uma injustiça, uma provação ou um livramento. E a verdade é que Deus trouxe ao meu coração algo muito profundo ontem, né? E eu queria compartilhar isso com você. Eu não sei se você conhece a minha história, já contei algumas fases da minha vida nos vídeos anteriores do canal, mas hoje eu quero contar uma parte que eu não me lembro de ter compartilhado, mas Deus tocou no meu coração ontem para que eu compartilhasse algumas coisas que eu vivi com você, né? Eu não vou me comparar a Jó, porque eu estou muito longe de ter a integridade, o caráter de Jó, né? De ter a confiança que Jó tinha em Deus. Mas o Senhor me trouxe à memória ontem, enquanto eu lia isso, né? Que assim, apesar de eu não ser quem Jó era, eu também tive muitos motivos para acusar a Deus, para me afastar de Deus, para questionar a Deus, né? E eu não questionei, para honra e glória do Senhor, né? Eu tive 5 gestações, né? Cinco gestações interrompidas, né? A primeira delas foi um aborto espontâneo. A segunda foi uma ectópica, que é uma gestação na trompa, que precisou ser interrompida pelos médicos de urgência, porque estava em risco a minha vida. A segunda também foi uma ectópica. A terceira também foi uma ectópica. Durante 3 vezes eu tive em risco de vida, né? Porque uma gravidez na trompa, com uma delas com 12 semanas, é uma gravidez de altíssimo risco. E os médicos tiveram que me internar na hora que eu cheguei no hospital com dores, né, achando que era alguma coisa e tal. Quando nós fizemos a ecografia, foi descoberta mais uma ectópica, né, e eu tive que ser internada às pressas. Nas 5 gestações, eu fiquei internada. Aliás, a primeira não. A primeira eu fui para o hospital, mas não fiquei internada, porque logo se descobriu o aborto espontâneo e eu voltei para casa. As outras 4, eu precisei ficar internada, né? E entre a segunda e a terceira, se eu não estiver enganada, eu tive que fazer uma cirurgia
também nas trompas, porque foi descoberto que uma delas havia uma obstrução que poderia ter provocado a ectópica. A verdade é que depois da cirurgia, ainda assim, eu tive mais 2 gestações ectópicas. Foi a primeira, lembrei. E a última também foi um aborto espontâneo. Então eu tive 5 gestações interrompidas, né? Foi um processo de muitas dores, não só físicas, porque um aborto provocado por metrotoxato, que é uma medicação que tiveram que me dar, é literalmente forçar o parto. Então, assim, imagine, uma mulher quando ela tá grávida e ela passa 9 meses, né, em gestação ali, 40 semanas, o seu corpo se preparando, né, para dar à luz a uma criança. E muitas vezes, muitas mulheres, mesmo na hora do parto, passam por dores absurdas. Agora imagine uma mulher grávida em que o seu corpo ainda não chegou no nível de preparação para dar à luz, né? Ser induzida, o seu corpo é induzido para que você possa dar à luz a um feto ou ao resto do que tem do feto, né? Porque acaba que o feto não se forma e forma ali. É uma coisa estranha, não vamos entrar em detalhe, tá bem? Mas nesse processo, né, quando a medicação é aplicada, ele vai induzir o parto, né, para que aquilo seja expelido, aquilo que resta dentro do útero seja expelido. Então as dores é assim indescritível. Eu acho que eu nunca senti dores tão fortes na minha vida, e eu vou dizer para vocês que depois desses processos eu aguento dores assim, tipo, que às vezes nem eu entendo que que eu tô suportando. Por exemplo, antigamente eu me batia no móvel, numa coisa assim, e eu sentia, ai, caramba, bati a perna e tal. Hoje eu me bato às vezes nas coisas e só vejo a roncha depois. Aí eu, nossa, me bati em algum lugar e nem vi. Porque eu não sinto mais dor. Porque a intensidade das dores que eu senti, né, nas perdas, nessas gestações, foram tão intensas que uma dor de cabeça hoje, uma cólica menstrual, não me faz nada. Né? Esses dias eu estava com dor de cabeça e comentei com minha mãe no telefone. Nossa, tô com dor de cabeça, mãe. Por que você não toma remédios? Porque eu não vou tomar remédio. Essa dor de cabeça, eu tô sentindo que ela tá aqui, mas não é algo que me faça mais tomar um remédio pra dor de cabeça. Né? Então, para vocês entenderem a dimensão. E eu falei com Deus, eu perdi 5 bebês, 5 gestações, não foram bebês, gestações. Eu não vi o rosto do bebê, eu não tive infância com eles, eu não vi o bebê crescer, eu não vi se tornar adulto. Se os filhos de Jó faziam banquetes, é porque eles já eram adultos. O homem perdeu 10 filhos, 10. Eu perdi 5 gestações. E foram dores indescritíveis, né? E quando eu comecei, né, a falar com Deus sobre isso, eu falei, Senhor, eu não quero questionar a sua soberania, a sua decisão, né, de tudo que eu vivi, né, mas por que o Senhor permitiu, né, tudo isso? Porque assim, com a perda dessas gestações, eu perdi outras coisas. Não foram só as gestações que eu perdi, né, foi muito mais, eu perdi muito mais do que as gestações, né. Por consequência, eu perdi outras coisas na minha vida também, né? E a resposta do Senhor para mim foi, aleluia, você não estava pronta para ser mãe de um profeta. Você não estava pronta para ser mãe e educar uma criança nos meus caminhos. E quando eu recebi essa resposta de Deus, foi como um grande tapa. Porque, de fato, eu hoje olho para mim, olho para aquela line lá das gestações e eu penso, realmente, se eu em 2022 me afastei do Senhor, né, me desviei dos caminhos do Senhor, se eu tivesse um filho naquele momento, como? O que teria sido dessa criança? Será que eu teria voltado para Jesus? Será que eu teria passado pelo processo de amadurecimento que eu passei? E detalhe, em 2022, eu entrei numa depressão, que eu queria compartilhar com você que está me assistindo, numa depressão grave, ou seja, Deus tocou em várias áreas da minha vida, né? Permitiu que várias áreas da minha vida fossem desmoronadas, né? Foi a questão dos filhos que eu não tive, foi a questão de um relacionamento que foi abalado,
né? Foi a questão da casa que eu perdi, trabalho que eu perdi e depois a minha saúde mental, que foi completamente devastada, né? Eu tava já há algum tempo, alguns anos, né, por causa dessas gestações, tendo crises de ansiedade, tendo crises fortíssimas de pânico, né? Eu tive uma das crises que eu tive, eu tava num autocarro, num ônibus, indo para um centro comercial. Eu lembro de ter ligado para minha irmã e aquela falta de ar, aquela minha respiração falhando, o coração falhando, e eu pensei, vou morrer. E eu liguei para minha irmã atendeu e eu disse, irmã, eu tô morrendo, eu tenho certeza que eu tô morrendo. E ela, calma, irmã, desça do autocarro. Eu não tinha como descer, porque era um autocarro que eu tinha pego aqui em Portugal, que ele pegava uma via rápida, não tinha paragem de ônibus para eu descer e respirar, né? E são aqueles autocarros que não tem janela, porque eles funcionam com ar-condicionado, e eu tendo um ataque de pânico, e eu olhava ao meu redor e ninguém estava percebendo que eu estava tendo aquele ataque de pânico, né? E em 2022 eu tive, acho que talvez, provavelmente uma das maiores crises de pânico que eu já pude ter na minha vida. Ela foi tão grave, tão grave, tão grave, que eu estava no meu trabalho, né, atendendo uma pessoa, porque eu era vigilante, eu estava numa recepção de portaria de uma grande empresa aqui em Portugal, de transportes de carga. Eu estava falando com um condutor de um caminhão e eu estava bem, assim, para mim, eu estava bem. E de repente o senhor olhou para mim e disse, você está bem? Eu disse, tô. Por quê? Ele disse, porque você está ficando branca, sua boca está ficando sem uma gota de sangue. E quando ele disse isso, foi que eu parei e olhei, eu estava tão fixada no que eu estava fazendo, que eu não percebi que a minha vista estava ficando turva. E eu olhei para ele, à medida que eu levantei o olhar para olhar para ele, foi que eu percebi que tudo que estava ao redor dele estava nublado. E quando eu me deparei olhando para aquele homem, eu senti uma dor de estômago absurda. E essa dor de estômago já tinha me levado para o hospital várias vezes de ambulância. Várias vezes de ambulância. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram várias. Eu já saí da minha casa várias vezes de ambulância para o hospital. E nesse dia a situação foi tão grave que a ambulância veio e me atendeu no meu local de trabalho, porque eles ficaram com medo de me transportar para o hospital e não dá tempo de eu chegar lá. No final das contas, porque eles tinham certeza que eu estava tendo um ataque cardíaco, né? E no final das contas descobriram que era mais um ataque de pânico. Então a minha saúde mental, ela estava completamente destruída. Eu estava numa depressão profunda, profunda mesmo. E naquele dia eu tomei uma decisão. Eu vou pedir demissão e não vou mais ficar em Portugal. Eu vou voltar para o Brasil. Eu preciso voltar, né, a respirar, a ter vida, porque eu não estou conseguindo mais viver nesse país. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque talvez hoje você esteja enfrentando uma grande depressão. E como é que eu saí dessa, né? Como é que eu saí dessa situação? Quando eu entendi que eu precisava verdadeiramente me voltar para buscar a presença de Deus. Não foram remédios, as pessoas perguntam, você tomou remédio? Eu tomei remédio ansiolíticos fortíssimos, remédio para comer, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para tudo e mais alguma coisa. E os remédios não conseguiram me fazer recomeçar, né? Nunca. Né? Então, assim, o que Deus colocou no meu coração é que muitas vezes, né, a gente quer resolver as coisas sem buscar aquele que pode curar todas as nossas feridas, todas as nossas dores, né? Eu perdi minha casa, eu perdi carro, eu perdi trabalho, eu perdi os filhos, a vida financeira foi pro ralo, né? E eu lá no Brasil fui tocada pelo Espírito Santo em fevereiro de 2023, né? E eu retomo a minha vida com o Senhor, né? Eu começo a ter muitos diálogos difíceis com Deus, doloridos com Deus, né? Eu passei a ter com Deus, assim, durante esse processo, eu fiz muitos questionamentos ao Senhor. Eu fiz o que Jó fez. Eu comecei a questionar, né? Sem duvidar de quem Deus é, obviamente, sem duvidar de que Deus é Deus e que Ele é soberano sobre todas as coisas.
mas eu questionei muitas coisas ao Senhor. Por que Ele tinha permitido que a minha vida tivesse desmoronado daquela forma? Por que Deus não mudou as circunstâncias para que as coisas não chegassem ao ponto que chegou? E a resposta que Deus me deu agora, recentemente, há poucos meses, foi que eu precisava passar por esse processo para verdadeiramente conhecer a Deus, para que eu verdadeiramente orasse, para que eu verdadeiramente lesse a sua palavra e deixasse que o Espírito Santo ministrasse sobre a minha vida. E Deus começou a trazer à tona várias gavetinhas fechadas dentro de mim, sabe? Coisas armazenadas que eu nem me lembrava mais, mas que estavam lá dentro. Como um lixo armazenado dentro de uma gaveta de um armário, que você não abre há muito tempo. Você esquece o que é que tem naquela gaveta, você esquece o que é que está ali. Mas não é porque você parou de mexer naquela gaveta que o que está ali dentro não continue sendo lixo e esteja ocupando um espaço na sua casa. E Deus começou a me fazer abrir gavetas que eu não mexia há muito tempo da minha vida, né? De coisas de infância, coisas de relacionamento com pessoas que eu amo, né? De amigos, né? Nesse trajeto, nesse processo, muitas pessoas se afastaram de mim. Eu fiquei magoada com alguns amigos, assim, que eu amo, né? E na semana passada, veja como esse processo, ele é um processo, né, que Deus vai tratando coisas por fases. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor, né? Semana passada eu estava orando e eu falei com Deus, falei: Senhor, fulano, fulana deixaram de ser meus amigos, nem me ouviram, nem sequer oraram comigo, nem sequer se aproximaram para tentar me ajudar. Simplesmente foram pessoas que me acusaram e deram as costas. E quando eu comecei a ter esse diálogo com Deus, o Espírito Santo falou comigo: não foram eles que saíram da sua vida, foi eu que os tirei, porque eu queria que você buscasse a minha face e entendesse que o seu melhor amigo, a pessoa que realmente lhe ama e nunca vai te abandonar, esse alguém sou eu. Então, que você entenda e compreenda que eu, o Espírito Santo, estou aqui para te ajudar nesse processo que você está passando. Não é fulano, nem fulana, nem beltrano, nem beltrana que vai te ajudar a passar por esse processo, né? E hoje, dentro das minhas limitações, né? Porque eu ainda acredito que Deus tem muito para me ensinar, mas dentro das minhas limitações, eu posso, assim como Jó, dizer algo que eu queria ler com você lá no capítulo 42, né? No versículo do 1 ao 6, quando depois desses questionamentos que Deus faz a Jó, né? Ele responde: então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes, aleluia, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Guarde isso no seu coração. Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosíssimas para mim, coisas que eu não conhecia. E tu disseste: escute, porque eu vou falar, farei algumas perguntas e você me responderá. Eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu hoje posso dizer para você que está me ouvindo que eu não conhecia a Deus, né? Eu me converti em 2006, mas eu só passei a conhecer a Jesus de verdade de 2023 para cá. Eu não conhecia o Senhor, eu não sabia orar, eu não sabia ler a palavra de Deus, eu não tinha a revelação do Espírito Santo. Eu conhecia os textos,
mas eu não conhecia a verdade. Eu não conhecia a sua palavra, eu não conhecia a voz do Senhor, né? Como eu conheço hoje. Se você ouvir vários vídeos meus, eu tive muitas experiências com o Senhor. Eu tive experiências com o Senhor, né? Quando eu me converti, eu tive experiência com o Senhor quando eu fui levada para o Rio de Janeiro, eu tive experiência com o Senhor quando eu fui trazida para Portugal, eu tive experiências com o Senhor em vários momentos da minha vida. Mas a experiência de conhecer a Deus, de falar com Deus, de ouvir a Deus, né, e a sua palavra, eu só adquiri essa intimidade com o Senhor depois que eu passei pelo sofrimento que eu passei, pelas dores que eu enfrentei, pelas depressões que eu enfrentei, que foram 2 grandes tempos na minha vida. Em 2016 eu tive depressão, em 2022 eu tive depressão grave, profunda, ao ponto de ir embora para o Brasil sem querer ouvir ninguém. Algumas pessoas me disseram, não vá, que loucura é essa que você está fazendo? Mas eu queria ir porque eu não aguentava mais estar aqui. Nada mais fazia sentido em Portugal para mim, né? E eu fui para o Brasil por conta própria, não foi o Senhor que me levou, ok? E por isso, quando eu voltei para a sua presença, que eu comecei a buscar a sua presença, a primeira coisa que Deus falou comigo foi: volte para Portugal. O meu processo, o meu projeto, o meu ministério com você é naquele país, tudo começa lá. E esses dias eu perguntei ao Senhor, Senhor, se o Senhor ia me deixar esperando tanto tempo, né? Porque eu voltei em 2023, já tem 2 anos e meio quase que eu voltei do Brasil. E eu perguntei para o Senhor por que eu ia esperar tanto tempo aqui em Portugal, né? Para que o Senhor realmente desse um start no meu ministério. Por que eu não fiquei no Brasil? E Deus falou comigo, porque no Brasil você tinha muitos amigos. É verdade. No Brasil você tinha muitos amigos, muitas pessoas ao seu redor. E o mais incrível é que aqui em Portugal, Deus me tirou de Lisboa, que é onde eu também tenho muitos amigos, e me trouxe para uma cidade que eu não conheço ninguém. Desde o início de 2024, o Senhor literalmente me isolou. E foi justamente de 2024 para cá que eu aprendi a me relacionar com o Senhor. E poder dizer hoje, com toda a convicção no meu coração, eu sei que eu tenho muito para conhecer do Senhor. Mas hoje eu posso, assim como Jó, né? Assim como este homem de Deus, eu posso dizer que hoje eu conheço ao Senhor. Hoje os meus olhos veem ao Senhor através da sua palavra, através dos seus milagres, através da sua presença. Eu sinto o Senhor neste lugar. E eu não conhecia o Senhor. Eu não sabia quem ele era. Eu sabia que ele existia, né? Assim como Jó diz aqui, ele diz, eu te conhecia só de ouvir. E talvez você hoje só conheça o Senhor de ouvir falar dele. Talvez você nunca tenha tido uma experiência com o Senhor. Talvez você nunca tenha tido realmente, né, um momento de transformação na sua vida. Não espere o sofrimento bater na sua porta. Não espere a depressão chegar. Não espere você perder tudo que você tem para que você possa realmente, né, decidir conhecer verdadeiramente ao Senhor. Amém? Que essa palavra ministre ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus encontre morada na sua vida e possa se revelar para que você possa conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar, mas de ver ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa. Até a próxima palavra.